Bom dia, pessoal, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, 17 de junho de 2020. Estamos aí para começar mais uma live 007, mais uma etapa da Jornada Leg. Live número 23, episódio 23 dessa primeira temporada. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos para mais um dia aí, começar o dia com algum conhecimento, alguma auto-observação, autocorreção e autotransformação, sempre melhorando o humano que se empresta para o cargo. Bem legal, viu? Tá fluindo, galera, tá fluindo. Já não consigo ver as minhas manhãs sem essa prática, sem esse momento aí de aprendizado e reflexão. E se você está curtindo também, vai clicando no aviãozinho que tem no Instagram, vai mandando para os seus amigos no Facebook. E se o tema está te agradando, vai clicando aí no coraçãozinho também para o Facebook construindo um algoritmo mais atraente. E se você está gostando no Facebook, vai fazendo seus comentários, vai curtindo e vamos avançando aí. Legal, galera, vamos lá, hein? Bom dia para todos, então, mais uma vez, bem-vindos aí a mais um episódio aí, episódio número 23, galera, caramba, parece que foi ontem, né? E estamos aí na nossa Jornada Leg, a Jornada da Liderança, Estratégia e Gestão. E ontem a gente falou sobre uma nova forma de ver o tempo. Foi muito legal, porque muita gente me escreveu, né, mandou mensagem falando, pô, Renato, que legal ver o tempo dessa maneira, né? Falamos lá sobre o senhor e o escravo do tempo, né? Aquele que tem o objetivo e aquele que não tem. Falamos sobre o tempo de Cronos, o tempo de Kairos. E falamos sobre o presente ser um conector do passado e do futuro das nossas vidas, né? É uma forma de pensar diferente. Você percebe que mudando a forma de pensar, muda a forma de sentir. E no final eu terminei com aquela história do diretor regional de uma cooperativa que tinha lá 25 gerentes sobre os quais ele tinha uma liderança, e ele me falou que não tinha tempo para estar com aquelas pessoas, não tinha tempo para interagir com elas, não tinha tempo para estar com elas, né? Que ele tinha muitas tarefas para fazer, uma pessoa muito ocupada. E aí eu perguntei para ele, né, de onde vêm os seus resultados. Ele falou, vem dessas pessoas. Então eu falei, então você tem um problemaço, porque se é dessas pessoas que o seu resultado é gerado, como é que você não dedica tempo a essas pessoas? Então, fiz um truque na cabeça dele, no intuito de mostrar, né, de apontar para ele que a questão do tempo não é uma questão do tempo, é uma questão da vontade, do objetivo, do que ele quer atingir, do porquê que isso é importante e principalmente do método. Por isso que a Volkswagen montou aí 2.809 carros de 1953 a 1957, e hoje ela monta em 2 dias, numa única linha da fábrica em Taubaté, quase 2.800 carros, né? Por causa do método, galera. Então, hoje, a nossa conversa vai girar em torno do método. Vai girar em torno da terceira pergunta que o líder de si mesmo, né, o peregrino aí da Jornada Leg, se faz. A primeira pergunta é: o que eu quero? A segunda, por que isso é importante? E a terceira, como que eu vou fazer para chegar lá? Essas perguntas estão nesse PDCA, né? O PDCA é uma ferramenta tão singela, é um método tão singelo, é um instrumento tão simples, que ele chega a ser sofisticado. E agora de manhã eu estava aqui sentado pensando um pouco, eu revendo o PDCA, porque ele é muito simples, acaba que surgem aí algumas luzes, né, na cabeça, e eu fiz uma pequena adaptação nesse PDCA, e você, quando for olhar o PDCA padrão, você vai sentir a diferença. Então, de onde surgiu esse negócio, né? O PDCA é um instrumento, uma ferramenta que surgiu numa época em que os Estados Unidos estavam estudando métodos de melhoria da qualidade. Melhoria da qualidade de produtos, melhoria da qualidade de componentes, e foi muito difundido no final da Segunda Guerra Mundial, quando depois de jogadas as bombas lá em Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos mandaram para o Japão
técnicos, estudiosos da qualidade total, da gestão pela qualidade total, um tema que eu sou apaixonado, para fazer a reconstrução do Japão, né? Melhorando os métodos de trabalho e, portanto, os métodos de criação de riqueza. E aí um cara chamado Edward William Deming, um craque, uma fera, né? Já não mais entre nós, mas um cara que deixou um legado excepcional, junto com outros também, né? Com Shio Ha, com Joseph Juran e outros tantos, ensinou para o japonês, né? Introduziu na cultura japonesa, que já era uma cultura muito disciplinada, o método PDCA, que nada não significa nada além do que 4 etapas de um processo de melhoria contínua, que vale para empresas, que vale para pessoas. E essas 4 etapas são plan, de planejar, do, de fazer ou executar, check, de checar, e a, de agir corretivamente ou agir preventivamente. Então, quando coloca isso num ciclo, você tem a sensação, e olha como é que isso conecta com a nossa evolução humana, um ciclo de que a cada giro desse ciclo você vai melhorando, você vai elevando, você vai evoluindo na sua trajetória. Então, para muitas pessoas que não têm um método, que sabem o que querem, sabem por que é importante, mas não têm ideia de como vai fazer isso, o ciclo PDCA pode ser uma abordagem bacana, pode ser um modo de fazer interessante. E aí o meu desafio hoje, que eu me propus, é persuadir você a desenhar o seu ciclo PDCA para um determinado objetivo que você queira atingir, pessoal. Lembra que a gente falou na live número 7, de 26 de maio, a gente falou sobre como definir objetivos. Então você define os seus objetivos, SMART, né, específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Depois você tem que partir para a ação. O ciclo PDCA ajuda você a se preparar para partir para a ação. Então, eu quero muito te convidar a fazer o seguinte. Ao final da nossa live, quero te convidar a você tirar aí 5, 10 minutos, além da nossa live, você aí sozinho, você desenhar o seu ciclo PDCA, tirar uma foto, ou mandar para mim, ou postar no Instagram, ou postar no Facebook, mas me marcando para eu ver que você fez, para a gente começar, pessoal. E aí vai ser uma coisa importante para a nossa segunda temporada, que vai começar na segunda semana de julho, né? Vamos tirar uma semaninha de descanso aí, para vocês descansarem de mim. E na segunda semana de julho, a gente entra com a segunda temporada da Jornada Leg. Mas na segunda temporada vai ser importante a gente começar a promover uma situação onde você tem acesso a um conhecimento ou relembre um conhecimento que eu vou trazer aqui, né, que você já saiba, mas que você está lembrando, mas a gente vai ter que começar a entrar em ação, entendeu? Para realmente a evolução acontecer. Senão fica só um processo de reflexão e não fica um processo de transformação. Tudo bem? Posso contar com você nisso aí? É um compromisso pessoal seu comigo, tá? Mentira, não é seu comigo, é seu contigo, né? E claro que você vai me ajudar, vai ajudar outras pessoas que querem aprender, que querem evoluir, que querem desenvolver. E se você começar a ser um exemplo, você vai começar a inspirar outras pessoas também. E aí vai engrossando, vai fortalecendo esse movimento que a gente está fazendo. Então, no final da live, eu vou pedir para você fazer o seu PDCA da maneira que for. Se você estiver feliz, seguro, posta esse negócio. Se você estiver na dúvida e tal, manda para mim, faz a tua pergunta, eu tiro a sua dúvida, você vai e posta depois. A gente precisa entrar em ação, galera. Então vamos lá. O que é o ciclo PDCA? Eu fiz um singelo desenho aqui, depois eu vou tirar uma foto desse desenho e vou publicar também. E eu vou explicar para você no Instagram, ele vai aparecer ao contrário, né? Eu não vou conseguir. De repente eu posso fazer um negócio. Não, mas eu vou perder o... Bom, não vai ter jeito. Vamos lá. Então, olha só. Planejamento. Plan. Né? O que eu quero, por que isso é importante. Tá? E aí, como que eu vou fazer para chegar lá? Ou seja, o destino, o motivo, o caminho e os passos que eu vou fazer para chegar lá. Tudo bem? É a parte do planejamento.
Isso exige uma dedicação, existe um tempo de pensar, um tempo de refletir. E eu vou te dizer uma coisa, quanto mais você pensa, quanto mais você pensa, quanto mais você planeja, menos você executa. E o que é o do, o executar? É isso aqui, ó. É a preparação e a execução. Preparação no sentido de se preparar mesmo. Às vezes você vai fazer coisas, você quer atingir resultados que você ainda não tem um recurso interno, você se prepara para isso. O processo de coaching é um processo que entra muito aqui. Claro, ele entra em tudo, mas boa parte do trabalho é a preparação da pessoa para ela entrar em ação. Tudo bem? Para ela executar. E na hora que ela executa, prepara e executa, ela vai entrar num processo de reflexão e observação. Ela vai checar se o que ela está planejando está se aproximando do que ela está atingindo. E nessa checagem, que vai um processo de observação, monitoramento e execução e reflexão, ela vai entrar num processo de ação de correção, de autocorreção e uma ação de autotransformação. Dá uma olhada nisso. Quer tirar uma foto, tira a foto. Quer tirar uma foto aqui, tira uma foto. Se não, vou tirar essa foto e vou mandar, vou postá-la no nosso Instagram, no Facebook, no LinkedIn, tá bom? Depois isso aqui vai estar no YouTube também. Então veja, o que eu quero te pedir, o que eu quero te estimular, o que eu quero te ajudar a fazer, é que você planeje. O que eu quero? Eu quero voltar a fazer atividade física. Eu quero melhorar a minha postura como executivo. Eu quero retomar os negócios da minha empresa. Por que isso é importante? É importante porque ao voltar a fazer atividade física, eu elevo a minha autoestima. É importante porque ao melhorar a minha postura como executivo, eu me aproximo melhor da minha equipe. É importante porque ao retomar os meus negócios, eu volto a um ciclo de prosperidade. Então tem um quê e um porquê. Eu tenho um objetivo e um motivo para isso. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou escolher o exercício que eu vou fazer, vou escolher o horário que eu vou fazer, eu vou eventualmente comprar um tênis ou uma roupa X. Como que eu vou me tornar um melhor executivo? Eu vou conversar, uma das minhas estratégias é conversar com a minha equipe, perguntar para a minha equipe o que ela espera de mim, como eu posso me tornar um líder melhor, como é que eu vou retomar o meu negócio? Bom, eu vou fazer um plano para a operação, o que eu tenho que operar de maneira melhor, como é que vai ser a parte de desenvolvimento do negócio, que tipo de cuidado eu vou tomar para as pessoas virem a voltar ao trabalho e cuidando da saúde dessas pessoas, enfim. É um trabalho, pessoal, percebe? É um trabalho de pensar, é um trabalho de pensamento, não é um trabalho de execução, não é um trabalho de ação. Muitas pessoas partem para a ação, e a ideia não é partir para a ação, a ideia primeiro é pensar, depois você vai para a ação, depois você se prepara, reúne os recursos, treina a pessoa se for o caso, treina a si próprio, e aí você vai e executa essa atividade. No que você está executando, você está com o objetivo em mente e está executando. Objetivo em mente e executando. Então você pode começar a checar isso, observar, refletir. O que eu estou fazendo está me ajudando a atingir os resultados? Lembra que eu comentei com vocês um dia, numa das lives? Eu comentei com vocês o seguinte, tem pessoas que levantam da cama e perguntam, o que eu tenho para fazer hoje? Tem pessoas que levantam da cama e perguntam, que resultados eu quero obter hoje? Na linha do que resultados eu quero obter hoje, você começa a pensar diferente, tá? E aí você começa a checar, não é o seu comportamento, você começa a checar, não é a sua conduta, você começa a checar se você está atingindo os resultados. Aí nesse momento você tira um pouco, olha que legal isso, você tira um pouco o foco de você e bota foco no resultado. E por que isso é importante? Porque se você tirar o foco de você, você não vai perder seu tempo dizendo, eu não aguento, eu não consigo acordar cedo, eu sou preguiçoso, não vai dar certo mesmo, eu sempre desisto. Aquela choradeira da vítima que está sempre se depreciando, quando ela tem que focar no resultado que ela quer atingir. Onde é que ela quer chegar? Então você cria até uma maneira de não ficar mais se lamentando de ser quem você é. Pelo contrário, orgulhe-se de quem você é para que você atinja os resultados que você quer atingir.
Então você se prepara, você executa, você observa, você reflete sobre isso, e aí você começa então a fazer as correções, entendeu? De fato, eu estou acordando mais tarde do que eu deveria, então ou eu vou dormir mais cedo, ou eu vou deixar de fazer alguma coisa que já não é mais tão importante para mim, e aí eu vou deixar de fazer essa outra coisa para poder colocar um tempo a mais de cuidado comigo mesmo, dormir um pouco mais cedo. Percebe? É um ciclo, pessoal, que ajuda você a pensar sobre como você vai se desenvolver, como você vai melhorar, como você vai evoluir um pouquinho a cada dia. E é essa a ideia, é um pouquinho a cada dia. Não adianta querer fazer em um dia, ou não adianta querer aprender em um dia ou em um mês, o que você não aprendeu em uma vida, em 30 anos, em 40 anos. Calma, você agora vai aprender coisas tendo a experiência que você já tem. Você vai desenvolver atividades tendo a experiência que você já tem. Então você parte numa vantagem tremenda. Você já parte na vantagem em fazer coisas hoje com a experiência que você já tem. Quando eu estava revendo um pouco, né, meu plano de vida, o que eu quero fazer da minha vida, né, como é que eu posso continuar na minha jornada pessoal, tendo o mesmo entusiasmo que eu ainda tenho, que eu continuo a ter, desde que eu comecei esse trabalho que eu faço já há muito tempo, mas que eu me dedico exclusivamente desde 2009, né, há 10 anos, eu comecei a pensar, o que eu quero para a minha vida? Eu falei, eu quero aprofundar nesse trabalho com as pessoas, né? Eu quero aprofundar isso um pouco mais. E por que isso é importante? Bom, primeiro porque isso me traz um prazer enorme. E cada vez que eu faço um trabalho com alguém, eu acabo fazendo um trabalho comigo mesmo, né? É bem aquela história do guia, né? O guia não pode levar você para um lugar que ele nunca foi. Senão não é guia, é um explorador. Ele está explorando a trajetória, ele está explorando o caminho junto com você. Mas o guia, primeiro ele explora, primeiro ele faz a jornada dele, depois ele fala, galera, se você quiser chegar nesse lugar, eu posso te levar. Mas como assim? Por que você pode me levar? Porque eu já fui lá, eu conheço o caminho, eu sei como chegar lá. Talvez você não faça o mesmo caminho que eu fiz, mas você pode fazer o seu caminho orientado por mim. Então eu pensei comigo e falei, eu quero ser esse guia melhor, né? E por que isso é importante? Porque isso me dá reforça o meu sentido de propósito, aquela coisa que eu amo fazer, que eu faço bem, que o mundo precisa e que me pagam por isso. E aí na hora que eu tenho o que e um porquê, eu defino um como. E um como que eu decidi, que era muito forte, muito pesado, muito determinante, vou fazer uma faculdade de psicologia. Pronto. O plano já estava desenhado, já estava desenvolvido. Aí eu comecei a etapa do do. Né? Como é que eu começo a fazer esse negócio acontecer? Então eu comecei a procurar primeiro as escolas, né, que eu queria considerar, e as escolas tinham uma série de elementos, por exemplo, distância da minha casa, horário, a grade curricular, o valor da mensalidade, opinião de pessoas que já tivessem estudado nessas escolas. Então eu criei um critério e comecei a procurar as escolas que eu queria estudar. Essa foi uma ação, essa foi uma preparação. Eu coloquei isso no papel e guardei. Depois eu executei. Depois eu comecei a falar, eu quero aprender mais sobre psicologia ainda por minha conta própria, né, como autodidata aqui. Então eu comecei a pesquisar. Então coloquei num papel ali, pesquisar a história da psicologia, como nasce a psicologia, de onde vem, quem são os principais expoentes. E aí eu comecei a colocar isso também num plano, lá, num papel. E aí depois eu comecei a entrar em ação, execução. Comecei a pesquisar, comecei a ver vídeos contando a história da psicologia, aí vejo que a psicologia conecta anterior com a filosofia, que conecta anterior com a mitologia, por isso que na próxima temporada a gente vai ter lives que vão falar de mitologia, filosofia e psicologia, para a gente entender esse caminho que o homem fez, que o ser humano fez até chegar agora. E comecei a pesquisar, conversar com as escolas, visitar algumas delas, mandar e-mail, pegar grade curricular e tal. Executei. Aí eu comecei nesse processo de execução a medir. Essa escola faz sentido? Esse é o caminho? Esses são os professores? Esse é o coordenador que eu quero? Enfim, visitei outras escolas, conversei com professores da pós-graduação, comecei a refletir. E aí comecei a fazer a minha ação e comecei a fazer checagens nisso, né? Tinha coisas na escola que eu me matriculei, comecei a estudar,
que não estavam funcionando bem. Então mandava uma mensagem lá para a coordenadora, dou apoio para as duas representantes de turma que a gente tem na nossa escola, na nossa turma de psicologia, e com isso a gente vai evoluindo. Agora a gente está numa etapa de terminar o primeiro semestre, e a gente ouviu de todos os professores, que a nossa turma era uma turma diferente, porque era uma turma que se apoiava, era uma turma que se ajudava, era uma turma que estava sempre, algumas pessoas estavam sempre tomando ações para que todo mundo pudesse crescer. Agora, mesmo assim, dos 60 alunos que começaram a turma, hoje devemos ter, de maneira mais regular e que fizeram todo o processo de provas e tal, perto de 40, ou seja, 20 ficaram para trás. Porque desistiram, ou pelo menos porque suspenderam os seus planos por agora. Então veja, cada um vai escolher o seu caminho. O que eu quero muito te oferecer nessa manhã de hoje é um método que ajude você a seguir o seu caminho com um pouco mais de consistência. Consistência é uma palavra importante. Consistência é chave para a consecução de objetivos. Consistência é de extrema importância para você atingir suas metas. E não adianta achar que consistência é uma palavra que afeta apenas o neocórtex. Ela tem que afetar o sistema límbico. Ela tem que mexer com as suas emoções. Por que? Olha só essa pergunta, hein? Por que um homem ou uma mulher desistem de ser executivos, desistem de fazer uma atividade física, desistem de fazer uma pós-graduação ou uma faculdade, no meio do caminho desiste? Por que eles desistem dessas coisas todas? E não desistem, a grande esmagadora maioria não desistem do seu papel de pai ou mãe. Pensa nisso. Por que eu desisto do meu papel de estudante? Por que eu desisto do meu papel de executivo? Por que eu desisto do meu papel de marido ou esposa, né, quando a pessoa se separa? Mas eu não desisto do meu papel de pai ou mãe. Por quê? Por que a maioria não faz isso? São raras as pessoas que abandonam filhos e deixam para lá, né? Porque tem uma emoção envolvida. Porque tem uma emoção envolvida que normalmente se traduz em culpa. E claro, não é a culpa a melhor emoção para te mover. A melhor emoção para te mover é o comprometimento, a melhor emoção para te envolver é o compromisso que você tem com você mesmo, a melhor emoção para te envolver é o entusiasmo por se tornar alguém melhor, e esse alguém melhor pode ser um pai melhor, uma mãe melhor, um executivo melhor, um professor melhor, um esportista amador melhor. Perdão. Então, essa impossibilidade de desistir, que mora na cabeça da pessoa, obviamente, né? Não importa se é por pressão da sociedade ou não, mas na cabeça dela ela acredita que ela não pode desistir de ser pai ou mãe, é que impede que ela desista, que ela fracasse no meio do caminho. Ela pode fazer tudo errado, mas ela continua fazendo, continua trabalhando, continua tentando. Entende isso? Então você tem que encontrar um argumento na sua cabeça que diga, não, eu não posso desistir disso. Na verdade, mais do que não posso, eu não quero desistir disso. É aí que vem a questão dos valores, aquilo que você atribui importância e prioridade na sua vida. Então, você às vezes não desiste de ser pai ou mãe por uma pressão da sociedade. Porque o que vão dizer de você se você abandonar seu filho? Teve uma época que também as pessoas não gostavam do que a sociedade ia dizer se essa pessoa abandonasse a sua mulher ou seu marido. Hoje, essa pressão já é menor. E em algumas situações as pessoas são até elogiadas por isso, até que enfim você separou daquele traste. É um prêmio até. Mas a pressão da sociedade é muito grande no sentido da pessoa que queira desistir de ser pai ou mãe. Está fora de cogitação, né? Então cria uma situação onde você não queira desistir, onde você queira avançar. Isso aqui, pessoal, vai ajudar você a concretizar, a solidificar o teu propósito, a sua intenção de buscar uma solução, de buscar um resultado melhor para a sua vida. É apenas um método, isso aqui não resolve nada. O que resolve é você tomando suas decisões. Mas isso aqui organiza o pensamento.
Alguém pode perguntar para mim assim: ah, Luiz, eu não sei preencher esse círculo. O jogo não é de preenchimento de círculo. O jogo é de pensar estrategicamente. Quando a pessoa fala, não sei preencher esse círculo, o que ela está dizendo? Eu não sei pensar estrategicamente. Eu não sei sequer pensar. Olha, turma, eu estou falando para vocês isso aqui, me lembrando de um monte de executivos que eu conheço. Executivos, gente que administra orçamentos aí de milhão e quiçá de bilhão, que ele chega para mim e fala assim: Binato, como é que eu preencho essa planilha, hein? Aí eu falo: fulano, você não tem que preencher essa planilha, você tem que pensar o resultado que você deve construir, o método que você vai usar para construir esse resultado, como é que você vai engajar as pessoas nesse processo e fazer o negócio acontecer. O teu trabalho não é preencher planilha, até porque o teu salário é muito grande, é muito alto para preencher planilha. O teu trabalho é pensar, registrar e executar e atingir resultados. Esse é o seu trabalho. Duro, né? Mas enfim, turma, não tem nada de errado com isso. É assim, a vida é assim. O nosso trabalho, o meu trabalho, é aprender e compartilhar esse aprendizado. E eu faço muito, eu aprendo muito sobre isso. A escola virtual que eu estou construindo, o Inchad Human Business School Online, que vai sair daqui a pouco, ele foi gerido e gerado nesse desenho aqui. Num desenho muito parecido com esse aqui. Ele foi trabalhado com 5W2HBE, ele foi trabalhado com as ferramentas que a gente está conversando e discutindo aqui nessas lives nossas. Então não adianta você ter ferramentas, e as pessoas buscam muitas ferramentas, se você não sabe o que você vai fazer. Por que você tem que ter um martelo, um serrote, uma chave de fenda? Ah, porque eu quero consertar um carro. Então esquece, está com as ferramentas erradas. Você vai consertar um carro, você não precisa de serrote, você não precisa de martelo, você não precisa de chave de fenda. Às vezes até precisa de uma chave de fenda, o que é raríssimo, né? Parafuso em carro é diferente. Então, essa ferramenta vai te ajudar, eu tenho certeza. E da forma como ela está escrita aqui, ó, ela vai te ajudar a desenvolver-se como humano que quer atingir os resultados que você quer obter na sua vida, tá? Então fica o convite, galera. Terminada a nossa live, eu vou tirar a foto, mas você não precisa esperar eu tirar a foto. Tira a sua foto aqui, tá? Copia esse negócio, tira a foto aqui, tira a foto aqui. E você faz o teu PDCA, galera, da maneira mais singela que você quiser. Não precisa pensar em, eu vou transformar o mundo. Não vai acontecer, não vai rolar. Antes de você transformar o mundo, começa se transformando a si próprio. Eu quero transformar a mim próprio. Legal, agora o que você quer transformar? Eu quero ter o hábito de acordar 2 horas mais cedo. Pimba, bota no teu PDCA. Uma meta clara, uma meta muito clara. Tudo bem? Uma meta muito clara. É isso que é importante para um PDCA fazer sentido. Eu quero transformar o mundo. Vai ser difícil fazer um PDCA. Eu quero melhorar o problema do meio ambiente no planeta. O PDCA não vai funcionar, porque isso aqui é uma ferramenta que se conecta com um problema real, um problema prático. Claro que a questão do meio ambiente é um problema real, mas é um problema vasto demais. A gente precisa ir num problema pontual. E problema, lembrando o problema, o que é um problema? Problema é um resultado que eu não quero ter. Então, eu quero acordar às 5 da manhã, mas eu acordo às 10 da manhã. Esse é o resultado que você está tendo. Estou acordando às 10 da manhã. É isso que eu quero? Não. Então tem um problema. Qual é a solução? Acordar às 5 da manhã. Entre o problema e a solução tem um caminho. Entre o A e o B, tem um método. Esse aqui é o método que eu quero muito que vocês aceitem o convite de praticar. Ok, galera? Então, olha, compromisso, hein? Nós estamos aqui com 40 e poucas pessoas na live. Eu só quero ver quem é que vai assumir o compromisso e ser corajoso a ponto de vencer a si próprio e fazer o seu PDCA, tirar a sua foto ou mandar para mim com autorização para eu postar, ou postar aí no Instagram me marcando, ou postar no Facebook me marcando, ou postar no LinkedIn me marcando, ou fazer um vídeo, jogar no YouTube me marcando, não importa. O que importa é que você entre em ação. E agora você tem um método. Luiz, eu não sei como fazer, então faz o teu PDCA para isso.
Ah, eu quero postar o que o Luiz convidou para postar. Eu quero cumprir essa ação estratégica de autodesenvolvimento que o Luiz está propondo. Faz o teu PDCA para isso. E para de falar que você não sabe pensar, porque você sabe pensar. Até porque para falar eu não sei pensar, você teve que pensar antes. Ok, galera? Boa jornada para vocês, força sempre, vamos com tudo. Ótima quarta-feira. A live de segunda-feira tá imperdível, hein? A live de segunda-feira tá imperdível. Eu só vou te dizer uma coisa. Eu vou ser um participante de uma live. Eu não vou fazer a live. Eu vou participar de uma live com o CEO de uma mega empresa e com um deputado federal do Partido Novo. Hoje ainda a gente vai começar a divulgação desse evento, que vai ser segunda-feira, dia 22 às 19 horas, um pouquinho mais cedo, ok? Fica ligado, porque hoje a gente começa a divulgar esse evento de segunda-feira que vem. Galera, muito obrigado, ótima quarta-feira, boa jornada, força sempre e vamos com tudo, hein? Espero o PDCA de vocês. Tchau!